Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast. Desta vez nós vamos falar sobre autoconhecimento com o cirurgião da alma, Dr. Mahatma. Seja bem-vindo, doutor. Ok. Acredito que essa vai ser uma conversa Estou muito feliz por maravilhosa. estar falando aqui. Que bom, vai ser uma conversa muito maravilhosa, muito profunda. Esse homem aí que é especialista, gente, em cura quântica. Doutor, para a gente começar agora, eu quero que o senhor conceite. Qual é o conceito, né, dessa palavra? Autoconhecimento. Se o senhor tivesse que definir para a gente o que seria o autoconhecimento, na sua visão. Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. Né? Depois de Sócrates, foi Hermes Trismegisto. Ele viveu 3.000 anos antes de Cristo, no Egito, e ele disse, conheça a você e você conhecerá o todo e os deuses. Então, esse autoconhecimento te dá a visão holística do universo, desde o princípio até os momentos de hoje. Né? Muita gente confunde autoconhecimento com aquele conhecimento acadêmico. Por exemplo, se eu pensar que o meu autoconhecimento é para falar sobre medicina, não é isso. O autoconhecimento se refere à ontogenia, à origem de tudo, à origem do ser. O autoconhecimento é isso, saber que nós somos um espírito à imagem e semelhança do espírito cósmico, saber que nós habitamos num corpo, saber que nós possuímos uma alma. Isso aí é autoconhecimento. É a ciência, é o poder que dá ao ser humano de ele fazer curas, conseguir as coisas na vida com muita facilidade, porque ele vai saber que o pensamento dele é criar, pensamento é criar, e com o pensamento ele pode criar tudo que ele quiser na vida, desde que não tenha dúvida, né? Aí a gente usa aquela parte da Bíblia que diz, quem tem fé, tudo pode. Porque também fé é um pensamento, né? É acreditar realmente naquilo. Se a gente acreditar naquilo que a gente está pensando, ou mais cedo ou mais tarde, isso vai se materializar na vida da gente. Agora, as pessoas que costumam pensar sem ter consciência de que pensar é criar, ela está criando sem ter consciência de que está criando. Aí ela pensa um montão de coisas. E tudo aquilo vai acontecer errado na vida, desarmonia, doença. Tudo isso é causado pelo pensamento. Todas as doenças que existem são psicossomáticas. Elas começam na mente, a mente com os seus pensamentos. Então, o pensamento é o ponto grau, o grau daquilo que existe, o ponto zero. É o ponto zero como a física quântica chegou lá. É o ponto zero. Então, o pensamento é uma onda, é o pensamento que cria, cada pensamento tem uma função. Isso aí tudo vai ser, no próximo eu vou falar sobre física quântica. E vou mostrar realmente como as coisas acontecem na vida da gente. Desde o pensamento, usando todas as forças do universo, para que ela se manifeste nesse mundo temporal, nesse mundo do tempo e do espaço. Mas tudo que ocorre aqui nesse tempo, nesse mundo temporal, começou na mente. Começou na mente com o pensamento. É verdade. Porque nada acontece sem que antes tenha sido um pensamento. Eu não sei como é que as pessoas não entendem isso. Se a gente vê uma coisa aqui, saiba que aquilo foi criado com pensamento. Olha para qualquer coisa aqui do nosso universo, que eu chamo de universo subjetivo. Vê o que aconteceu, se não foi antes um pensamento. Né? Cada um de nós escolhe o que a gente quer e corre atrás. Né? Por exemplo, eu quero ser médico. Então, tudo bem, eu quero ser médico. Só vou pensar nesse tempo, procurando onde é que eu faço, o que é que eu faço para chegar lá. E chega, mas se ele não pensasse, ele não chegaria.
É verdade. Então, o pensamento realmente é o princípio de todas as coisas. E na Bíblia diz assim: no princípio era o verbo. O que é o verbo? O verbo é palavra. A palavra é a expressão do pensamento. Então, no princípio era o verbo era Deus, que era Cristo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo estava no princípio com Deus, que era Cristo, que é o primogênito, unigênito, e ninguém entende isso também. E tudo foi criado por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se a gente olhar para o universo objetivo, o universo objetivo é aquele criado pelo Espírito Cósmico. O subjetivo é esse que a gente cria, o nosso. Então, se a gente for olhar para a natureza, teve um criador, porque aquilo não ia existir. Sim. E a minha briga muito grande é com o Big Bang. Aqueles, sabe, eles não tiveram inteligência, não sei, não são muito inteligentes, mas não tiveram paciência, vamos dizer assim, de pensar como foi criado o universo. Aí diz que foi o Big Bang. Ora, se a gente for pensar, uma explosão criaria um ser humano como ser humano, com espírito, com alma, com coeria, com pensamento, com inteligência. Não podia, mas eu não sei o que tem na cabeça desse filho. Por isso que eu não respeito a comunidade científica, meu filho, eu não respeito. Não respeito porque enquanto eles não falarem que o Big Bang é mentira, ele não merece meu respeito, porque eles ainda continuam acreditando no Big Bang. Então, eu não aceito a comunidade científica por causa dessa simples coisa, que é ver uma explosão criar ser humano Ser como humano nós tão somos. completo, né? Cheio de átomos, de células. E células, inclusive, doutor, que são, às vezes, muitas desconhecidas até pela própria ciência, né? Isso que eu acho humano. Os físicos não sabem não sabem o que é física quântica. Não sabem. Eles chegaram lá no vácuo quântico, né? Porque eles olhavam só para a matéria. Então, eles fizeram a exploração do mundo atômico e subatômico, chegaram lá no vácuo quântico e encontraram aquele mundo, aquela caldeira de coisas, de partículas subatômicas e tudo. E aí chamaram de vácuo quântico, mas não foram além. Não chegaram à metafísica. Não chegaram à metafísica. Tudo acontece tudo começa pela metafísica, pelo pensamento. É tanto que a filosofia definiu metafísica, que também eu não aceito não, porque a filosofia define metafísica como para além da física. Que para além da física? Não é? Meta é um prefixo, significa mudança. Meta é um prefixo grego, é até dos gregos isso. É mudança. Então, meta, mudança para o físico. Agora, quem é que muda? É o pensamento que cria para se tornar físico. Aí sim, aí é essa metafísica. Essa é a definição de metafísica, e eles falam além da física. Beleza. Mas aí quando não cai na minha compreensão, eu abandono. Pode até estar certo, mas eu vou ficar com o que eu penso. Sabe? Porque quando a intuição da gente, ela combinando com a razão, combinando com a lógica, não tem dúvida. É verdade. E tudo que a gente consegue ver cai exatamente dentro da lógica, porque é lógico. Mas nada existe sem que antes tenha sido criado, é lógico. Uma coisa não vai aparecer sem pé e sem cabeça. Alguém criou. Se existe, alguém criou. Então, eu faço minha intuição. Se a lógica me disser que é assim, eu não quero saber mais de nada. Eu continuo. Para mim é isso. Entendi. E tudo é que eu faço. Doutor, agora voltando para o autoconhecimento, me veio agora aqui na mente um cenário pandêmico que a gente saiu agora, e eu vi que nesse cenário pandêmico houveram assim, muitas crises de identidade.
As pessoas, às vezes, o básico que o senhor falou, assim, de entender alma, corpo, espírito, né? Às vezes tem essa deficiência. E olha só, ao meu ver, eu vi que nesse cenário pandêmico foi um cenário não só de crises existenciais, de crises de identidade, mas também onde surgiram muitas doenças emocionais e começaram a se agravar. Foi um tempo onde muito se falou sobre suicídio, foi um tempo onde se falou de depressão, de ansiedade. Eu quero saber como que o senhor consegue ver todo esse cenário dentro assim da cura quântica, que é a sua área de atuação, como o senhor consegue ver? Olha, eu fui vítima desse vírus, né? E meus filhos me levaram lá para um hospital chamado Check-up, que fica na Paraíba, né? Na Paraíba. E lá eu fui vítima. Eu fui vítima de um urologista de nome Tiago Padilha, que, sem queixa, a pessoa não pode uma intervenção cirúrgica sem que haja queixa, não pode. Eu não tinha queixa nenhuma, e esse que eu chamo de monstrinho, porque um indivíduo desse, poxa, ele me arranjou uma qualidade de vida que não é legal, com essas 2 cirurgias que ele fez, né? Naturalmente para explorar o plano de saúde. É o que eles fazem lá, né? Se eles sabem que a pessoa tem um bom plano de saúde, eles fazem tudo para arranjar coisa, até mata. Já morreu muita gente lá e eu escapei mesmo por um triz. Escapei por um triz. E outra coisa, cheguei lá, eu médico, cientista, porque eu sou cientista, eu sou, e cheguei lá, eles me levaram lá para UTI, retiraram minha barba. Pô, por que eu podia fazer nada? Por que tirar minha barba? O que tem a ver uma coisa com a outra? Pois eles fizeram isso e depois de me operarem 2 vezes sem razão para operar, que não tinha queixa, eles me levaram lá para... E me deram um remédio. O remédio é um remédio que não deixava cicatrizar, sabe? Ele quis. Não deixava. E eu perdi muito sangue. Nossa. Muito sangue. Como é que vem um remédio que não deixa o sangue coagular? Como é que depois de 2 cirurgias esse monstrinho me dá esse remédio e sangrei, sabe? A sorte foi porque eu parei. Eu fui para casa, voltei com perdendo muito sangue e aí eu mesmo assinei, eu quero sair de antes que me matem. Antes que me matem. Agora, o imbecil do urologista, chamado Tiago... Bom, Tiago tá, ele já sabe o que é. E como é que esse imbecil, sabendo que eu sou médico, vem falar comigo, olha, cara, tu tens isso. Como é que esse imbecil vem falar? Convenceu meus filhos, aí meus filhos também se esqueceram que eu sou médico. E aí fizeram esse estrago comigo. Eu ainda estou carregando, sabe, o peso dessa vida. Eu tenho 90 anos. Nossa. Tenho 90 anos. Agora um pouco assim, abatido, porque com 89 anos o cara me cortar 2 vezes, isso é uma coisa do demônio, é do Satanás, não é de gente, né? Porque esse moleque, ele podia, ele é médico, ei, olha, cara, tu tem um negócio, sabe o que foi? Fizeram um abdômen total, a minha bexiga estava aumentada porque há 10 anos eu tive um problema de próstata, né, uma retenção urinária, dilatou a bexiga, mas 10 anos não tinha nada mais a ver com isso. E operar uma uretra porque a bexiga está crescida não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Então eu escapei e carrego uma mágoa muito forte, né, porque eu sou o cara para viver 150 anos. Sabe? Eu sou diferente. Vai viver. É, exato. Mas eu estou carregando isso aí. Mas, minha filha, mudando de assunto,
Isso que tu me perguntaste foi só para me dar essa oportunidade de falar isso. Tudo Certo? bem. Mas o importante é, como disse Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Se a gente souber quem somos nós somos capazes de viver muito bem, com saúde, sabe, com progresso, porque tudo nós criamos na nossa mente e o que a gente cria na nossa mente, de modo probabilístico, porque não é, a gente consegue na nossa vida material. Entendi. Olha, doutor, quero saber como o senhor orienta os seus pacientes em relação, assim, à cura quântica humana. Como é que é feita essa sua orientação para que haja uma cura humana eficaz? Olha, como a gente está falando, o pensamento é a semente do vir a ser. É o pensamento. Pensamento crido. Naquilo que a gente tem fé. Se naquilo que a gente pensar, acreditar, vai acontecer, indubitavelmente. Vai acontecer. E é assim que todo mundo que fica doente, acredite que você é guiado e protegido por Deus e pensa e acredita. Pronto. Se ele pensa e acredita, é o que vai acontecer. É isso aí, tudo é coisa que apareceu com a física quântica, né? Isso aí tudo é. O que se trata de pensamento é física quântica. O que for pensamento é física quântica, porque o pensamento é um modelo quântico. Um modelo quântico falado por um dos maiores cientistas de pensamento é um modelo quântico. E ele ainda disse assim: o processo quântico é fundamentalmente análogo ao processo quântico. Quer dizer, o processo quântico é o processo do que pode existir, né? Então, eu quero entender um pouco como funciona a teoria quântica, a correlação entre a teoria quântica e a consciência humana. E como ela pode, assim, como é que eu posso dizer, influenciar nos nossos comportamentos. Olha, em relação também ao autoconhecimento. Coisa que ninguém sabe, só está no meu livro, é que o espírito, ele possui 5 faculdades. 5 faculdades. A inteligência, para a gente pensar no nosso caminho, escolher o nosso caminho. A imaginação, porque a imaginação funciona como uma semente. O pensamento realmente é uma semente, que ele vai produzir o fruto semelhante da coisa. A consciência é para ele saber o que ele está fazendo. Inclusive, a comunidade científica acredita que a consciência é que cria. Eu já disse para a comunidade científica que não é a consciência que cria. A consciência é para que aquele que está pensando saber o que está pensando, e essa consciência vai para o cérebro para formar a memória. A memória, ela vai ser para o cérebro para formar a memória. E a outra é o livre-arbítrio, que a pessoa pode pensar o que quiser pensar. Não sei se te responder, se eu não respondi, me pergunta de novo. Sim, respondeu, tá ok. Agora sim, eu quero falar um pouco sobre esses bloqueios emocionais em relação ao autoconhecimento, que lembra que eu tinha falado um pouco sobre crise de identidade. Então, como é que funciona essa questão assim desses bloqueios emocionais e como a cura quântica ela pode ser benéfica em relação a isso? Olha, existe aquele piloto automático. Esse piloto automático é aquele que fica recebendo pensamentos, acumulando pensamentos, e esses pensamentos negativos, de repente, eles saltam para o cotidiano. E as pessoas vão ficar sentindo coisas sem ter consciência de que são aqueles pensamentos que antes foram pensados, depositados ali, que agora ele está se manifestando. Então forma o que na cabeça da pessoa? Um carrossel de coisas negativas, né? Então a emoção é sempre
feedback de um pensamento. Uma pessoa não pode ter emoção se antes ele não pensar. Muitas vezes a pessoa está pensando numa coisa ruim, negativa, e ele vai sentir a resposta. O cérebro processa. O cérebro é o computador. Assim como a gente, no nosso computador, e ele processa o que a gente coisar, o que a gente digitar, assim é esse aqui também. Esse cérebro é isso. Ele não discute com ninguém, ele não entende, ele não sabe a diferença entre uma coisa imaginada e uma coisa que é verdade. É por isso que a gente tem que imaginar sempre coisas boas, porque o nosso computador ele vai processar aquilo que a gente está pensando. É aquilo. E se pensar coisa ruim, ele processa coisa ruim e a gente vai sentir. Se o pensamento é negativo, a gente vai sentir aquelas coisas negativas. Mas se a pessoa tem esse conhecimento, esse autoconhecimento, se tem, agora eu sou alegre, eu sou saudável, eu sou feliz, como é linda a natureza, como as flores são perfumadas e tanto coisas boas, e o corpo sente, porque ele vai processar no nosso corpo essas coisas que são bonitas. E qualquer pensamento de amor, de coisas boas. Então é o feedback. Vai só depender do pensamento da pessoa. É só do pensamento. O cérebro dá um feedback do pensamento. E a gente sabendo, tendo consciência disso, a gente não vai pensar coisa, não vai pensar em doença. O médico disse que tem uma doença. Negativo. Eu estou sarado dessa doença. Pronto, o cérebro processa. Aí se a pessoa tiver mas ele disse, aí faltou fé. Aí não acontece. Tem que saber que realmente nós somos co-criadores, que nós criamos a nossa realidade e criamos com o nosso pensamento. Certo? Então, se a pessoa tem autoconhecimento, que sabe que nós somos imagem e semelhança do Altíssimo, a gente tem poder. A gente é filho, nós somos anjos. Agora, existem os anjos de cara suja, como é esse presidente que está aí. Mas é um anjo mau. Né? Mas nós somos, e na Bíblia diz, vós sois deuses. Né? E na Bíblia diz também, vós sois a luz do mundo. Então, tudo isso é maravilhoso. Agora, precisa saber por que eu vou acreditar nisso. Eu vou acreditar porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou um pequeno Deus. Eu sou. E todos nós somos, né? Porque nós somos imagem e semelhança dele. Entendi. Né? Que lindo. Olha só, doutor, eu quero saber, doutor Mahatma, como que o senhor daria, assim, se o senhor tivesse que dar um passo a passo para uma pessoa que queira se autoconhecer, para conhecer, assim, as suas coisas emocionais e começar, assim, gerenciar isso, sabe? Fazer aquela faxina e começar a gerenciar as suas emoções. Se eu tivesse que dar um passo a passo para o autoconhecimento, como o senhor daria esse passo a passo? Olha, eu vou dizer como aconteceu comigo. Tá. Eu gostava muito do que era oriental, dos sábios, dos yogis, dos homens santos. E um dos livros mais importantes que existe, um dos mais, é o Bhagavad Gita. O livro que era que a mamãezinha do Mahatma ensinava para ele no colo e ele seguiu. E foi ele que libertou a Índia, né, da Inglaterra. Só com a cabeça, sem arma, sem coisa nenhuma. Então, é conhecer o poder através dos livros, a Bhagavad Gita é importante. Depois, os sábios da antiga China, Xing. Já viste falar no Xing? Não. Pode falar. Pois é. Então, é esse conhecimento. Eu vim por aqui, primeira Bíblia, eu dei um supapo na Bíblia e disse assim, não, peraí, bem devagar. Aí depois eu digo, rapaz, mas eu contesto quando eu não entendo inteligência. Quando eu entendo, eu contesto. Então me explica, né? Tudo bem, legal. Mas enquanto eu não estiver assim, tá assim. Eu acredito que a gente tem que aprender muito também com os antigos. Inclusive, eu vi também... Pois exatamente. São os livros de sabedoria, o Xing, Lao Tse e Confúcio, né? O Xing, né? Olha que naquele tempo de Lao Tse e Confúcio,
eles escreveram a teoria das ideias. Tudo isso a gente junta com o nosso conhecimento agora, que era a teoria das ideias. Todo acontecimento no mundo visível é fruto de uma imagem, de uma ideia no mundo invisível. E qual é o mundo invisível? O mundo invisível é o mundo espiritual, é a metafísica. Né? Então, os sábios são os sábios. Agora, lê qualquer professorzinho desse aí que, sabe, falando as coisas, é negativo. Ele tem que passar por essa escola. Pode começar na Bíblia, quando a gente é pequeno, mostram logo a religião. Aí depois você vai, puxa vida, é isso, vai começar a pensar, mas o que? Eu, quando era criança, já disse, mas por quê? O que é o pensamento? Será que todo mundo pensa como eu? E aí já me invoquei com isso. E também procurar os mestres. Por exemplo, o meu foi o padre Lauro Trevisan. Falo isso com muito carinho, porque quando eu estava começando com esses meus pensamentos, ele veio a Manaus e eu fui agora. Tudo que ele dizia era exatamente o que eu pensava. Então, aí acompanhei, li os livros dele. Na clínica que eu tive, a Oficina da Alma, minha clínica, eu comprava o livro dele e passava para as pessoas lá, né, os meus pacientes, para conhecer o que é. Ele é o mestre. Ele é o mestre. Uma referência, né? Eu acredito que todo referência. Mundo tem uma referência e só tem essa sua referência. Que legal. Então foi ele que me disse assim, cara, é isso mesmo, tudo dá certo, vai em frente, e pronto. Aí eu fui. Que legal. Então por isso que eu tenho o maior carinho com ele e leiam o livro do Padre Lauro Trevisan. Se quiser saber sobre o pensamento, leiam o livro do Lauro. Que legal, vocês estão vendo, né, gente? Vamos ler. Não, mas é porque ele fala disso de maneira, sabe, fácil de entender. Que legal. Sabe, e com todo esse conhecimento que ele tem. Que às vezes é o que precisa, né? Porque é uma área assim tão abrangente, cheia de termos técnicos, e às vezes a gente não consegue entender se uma linguagem não for tão acessível, né? Até mesmo para leigos, não é? Exato. Que bom que ele tem. Ele fala de maneira simples que todo mundo entende. Que legal. Eu entendi. O senhor está falando aí dessa sua referência, eu quero também que o senhor compartilhe assim conosco um dos seus clientes ou colaboradores satisfeitos. Se o senhor tem alguma história para compartilhar aí de uma pessoa que teve esse processo de autoconhecimento e que teve assim uma história positiva com a cura quântica. Para compartilhar com eu sempre falo, mas o que eu gostaria era de falar com as pessoas que me procurassem para conhecer isso daí. E aí, certamente, eu ia saber do sucesso dessa pessoa, porque se aprende, se pratica, não tem erro. Né? Mas eu não tive ainda essa oportunidade, né? Eu não tive ainda. Mas pode ser que eu tenha, mas pelo menos, para mim, esse conhecimento é muito importante. Eu acredito que o senhor tem sim, doutor. É impossível uma pessoa assim, por exemplo, nesse bate-papo que nós estamos tendo aqui, eu já estou aprendendo muito com o senhor. Então, eu acredito que tudo nessa vida é um conhecimento assim que você tem para si, para enriquecimento pessoal. Eu acredito que com certeza o senhor já deve ter marcado a vida de alguém. Sim, com certeza, né? Sim. Para as poucas pessoas com quem eu falo, ela sempre, numa hora, assim, poxa, eu te agradeço. Olha só, então tá vendo? Agora eu quero saber um pouco com essa interconexão, assim, entre o autoconhecimento pessoal e o autoconhecimento profissional. Como é que funciona essa gerência aí? O senhor tem a dizer? Olha, se existe alguma abordagem específica para essa área? Principalmente se a pessoa sabe que ela é um espírito, imagem e semelhança de Deus, se ela sabe, e que ele tem poder, e que o poder dele se manifesta com o seu pensamento, aí então a pessoa vai procurar pensar coisas boas, só vai procurar coisas boas, né? Para pensar. E vamos, se a pessoa, mas como é a metamorfose do conhecimento? Por exemplo, quando nós estamos no vácuo quântico, que é a mesma coisa que o reino dos céus, não é diferente, o reino de Deus, que os físicos descobriram o vácuo quântico. Então, se a pessoa sabe que pensar coisa boa vai criar coisa boa,
ela pensa, o pensamento ali que é um modelo quântico, vai através da força eletromagnética formar um arquétipo ondulatório, ainda para te mostrar como é que as coisas se materializam. Forma um arquétipo ondulatório, esse arquétipo ondulatório ele interage com uma partícula subatômica chamada quarks. Esse quarks, através de uma lei da força nuclear forte e da força nuclear fraca, eles formam o núcleo do átomo e aí a matéria passa a existir. Quer dizer, esse processo é para formar o átomo. Formando o átomo, 1, 2, 3, forma matéria. E é assim que a matéria se forma, segundo a física quântica. Mas faz sentido, sim, faz sentido. E a lógica diz que é assim também, sabe? Não sei se eu te respondi, mas... Doutor, eu acho muito incrível essa sua fala sobre pensar bem sobre si. É alguma coisa, é algo que eu tenho colocado na minha listinha de meta, sobre ter pensamentos bons ao meu respeito, sobre até mesmo esse autoconhecimento pessoal também, profissional. É um tempo de muito aprendizado que eu acredito que todos nós temos que ter como pessoa. E voltando um pouco assim sobre aquela questão que a gente tinha conversado lá no começo sobre esse cenário pandêmico, eu fiquei pensando agora aqui um pouco, como o senhor disse assim, que realmente tudo começa na mente, eu não sei se o senhor concorda comigo, o senhor pode discordar completamente, Sim. mas eu estava refletindo um pouco sobre esse nosso cenário que a gente acabou saindo, e eu vi que muitas pessoas, quando chegou essa pandemia, elas ficaram muito desesperadas, muito assim, assustadas. E, ao meu ver, parecia que pessoas que estavam totalmente sãs, boas, acabaram pegando essa doença para si. Eu não sei se chegou a ser psicológico mesmo. Foi o que eu comecei a ver. Eu não sei se eu estou errada, mas se o senhor consegue Não, ver dessa maneira. consegue. Isso aí, olha, pensar é criar. Pensar é criar. É muito fácil saber isso. Saber que pensar é criar. Então, pensa coisa boa. Esse pessoal, olha, se pensar em criar, todo mundo ficou pensando nesse vírus. Verdade. E quanto mais pensava, mais ele criava. Mais assustado a gente mas ele ficava, criava, desesperado. cada um criava o seu. E as pessoas que mais tinham medo disso morreram. É verdade. As que tiveram medo. Medo a gente não deve ter nunca. Porque eu sou forte. Eu sou forte, eu não vou ter medo de coisa nenhuma. Então, quando a gente diz isso, nosso sistema imunológico, ele diz, estou aí contigo. Eu estou aí contigo. Os macrófagos, fagócitos do meu sistema imunológico, e realmente é assim. Porque cada momento de depressão, o sistema imunológico se abate. E eu vi, inclusive, uma pesquisa que eu achei muito interessante, que eles colocaram, assim, pessoas em salas, assim, em coma, que estavam em coma, e pessoas que eles pegaram dois grupos, isso. E eu vi que essa questão da fé também, que eu acredito que é algo maravilhoso, que influencia. E eles pegaram um grupo de pessoas que oravam, que passavam energia positiva para aquelas pessoas que estavam em coma, e aquelas outras pessoas, o segundo grupo que, por exemplo, não recebia essa energia, que não recebia coisas positivas, viram que o quadro mudava rapidamente, sabe? De pessoas que estavam recebendo oração, que estavam recebendo energia positiva, estavam recebendo, inclusive, a cura, e aquelas que não. E o que o senhor tem a dizer sobre isso? Mas é claro que é isso. Pensar e criar, as que pensavam em oração, né, em coisas boas, elas se reforçavam. Que incrível, né? Não é, porque nós somos co-criadores. Da mesma forma como o espírito cósmico criou esse universo de todas as galáxias e tudo, nós somos co-criadores porque nós somos filhos e nós criamos o nosso universo. Tu és jornalista porque tu pensaste ser. E com quem? Claro que foi com pensamento. Se tivesse pensamento para ser médica, tu serias médica. Mas é o pensamento, porque não sei porquê. As pessoas não entendem isso, não acreditam, eu fico bobo. Porque se a pessoa sabe que pensar é criar, então eu vou pensar coisa boa. Embora no mundo da matéria a gente esteja vendo que não acredite, porque nossos pensamentos têm capacidade de modificar a matéria.
Os nossos pensamentos modificam a matéria. E é por isso que muitas vezes as pessoas doentes criam a fé bem orientadas e matam a doença. Desaparece. Nós estamos falando de fé, mas eu quero saber também se existem algumas evidências científicas que comprovam, sabe, essa existência, assim, da cura quântica em relação ao autoconhecimento. Tem alguma que você tem? Não, a cura quântica é a cura pelo pensamento, porque o pensamento é um modelo quântico. E a outra coisa? O autoconhecimento. Mas, minha filha, pois é, olha, o que é o autoconhecimento? As evidências científicas. É conhecer a si próprio. É conhecer. O que é conhecer a si próprio? Olha, eu sei que eu sou um espírito, a imagem e semelhança de Deus, portanto eu tenho o poder que Deus me deu e deu para todo mundo, e habito nesse corpo aqui, nesse primata, nesse animal, né? Então tem que distinguir as duas forças, a força do espírito e a força do ego, que é o corpo. Mas então a gente tem que saber que a gente tem que dominar esse cavalo aqui. Entendi. Esse primata domina, ele quer as coisas, mas vem cá, mas não é por aí. E aí então domina, e o Deus que somos nós mandamos, e agora só preciso saber que nós somos. Às vezes a gente cria coisas erradas sem ter consciência de que pensar é criar. Eu quero entender um pouco, que o senhor compartilhe, como é que funciona essa abordagem quântica que influencia assim, na nossa autenticidade e em relação às nossas próprias crenças também. Como é que funciona isso? Olha, cada um tem um sistema de crença, que é o seu paradigma. Isso daí é o que a pessoa faz e o que a pessoa sente. Agora, tem que modificar. Como vai modificar? Com o seu pensamento. Que acaba influenciando os comportamentos, né? É o pensamento. A fé, eu sempre digo, para mim existem duas. É a fé que a gente acredita e a fé da semente. Qual é a fé da semente? Se eu tenho um feijão, eu planto feijão. Qual é a fé do feijão? É criar feijão. Então essa é a fé, se criar outra é também assim. Agora, como a gente tem capacidade de ficar pensando muitas coisas, a cabeça, a gente pode pensar, poxa, isso não vai acontecer, já determinou que não vai acontecer. É fé, aquela fé que a Bíblia diz, é a fé, que é um pensamento. Eu quero entender o que o senhor tem a dizer sobre os maiores desafios em relação ao autoconhecimento e a consciência, né? Qual a relação, a correlação? O que o senhor tem a dizer? Olha, como eu te disse, o autoconhecimento é saber que a gente tudo pode. Está escrito lá. Quem tem fé, tudo pode. O que está dizendo? Porque você tem o poder de criar. Né? Tem o poder de criar. Agora, outra coisa? Os desafios, né, para acessar. E trabalhar, eu quero que o senhor explique pra gente quais são esses desafios nesses processos mentais para trabalhar em nós as nossas motivações, o autoconhecimento. Olha, se tu sabes o que é meditação, se tu sabes o que é relaxar o corpo para receber a tua meditação, então isso daí, toda vez que tu fizeres isso, tu vais criar mais força, vai rejuvenescer, vai ficar mais bonita, vai ficar tudo assim, porque cria. Então, tu vais escolher o pensamento, tu vais entrar num relaxamento e vai meditar. Meditar é orar. Meditar é orar. Então, ora que tu consegues isso. Por quê? Porque tu estás dando força ao teu corpo. Quando a gente pensa, o corpo... Por exemplo, eu digo assim, ó, eu sou alegre, eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou próspero, eu sou longevo, centenário, com excelente qualidade de vida, eu sou harmonioso, eu sou calmo, tranquilo, sereno, eu sou... E todas as células do meu corpo, de todos os tecidos, de todos os órgãos, de todos os aparelhos, de todos os sistemas, estão saudáveis e perfeitos, perfeitos na sua estrutura e perfeitos na sua função. E o meu sistema imunológico...
os macrófagos, linfócitos T, os fagócitos, são como piranha vorazes no leite sanguíneo, onde nenhum micro-organismo patogênico sobrevive. Quer dizer, isso aí é poder, isso aí é força. Criou, desde que a gente acredita. Eu acredito que é assim porque pensar é criar. Concordo com o senhor, doutor. Eu acredito também que muitas causas, muitos problemas, eu acredito que muitas coisas que são causadas no mundo hoje é porque foram projetadas na mente do homem, né? Com certeza, minha filha. Se existe, foi porque foi pensado. Com certeza. Não tem outra coisa, não pode existir nada sem que antes seja um pensamento. Não pode. Aí, o que aconteceu foi aqueles caras pensando no Big Bang. Então, se existiu o Big Bang, pronto. E olha, falando de Big Bang, lá na Suíça, eles criaram lá um acelerador de partícula. Acelerador de partícula. Com a intenção de criar, de produzir o Big Bang. Mas como ele vai produzir se não existiu? É isso aí. Doutor, eu quero que o senhor deixe uma mensagem agora, olhando para essa sua câmera aqui, para uma pessoa que realmente eu acredito que todo homem, toda pessoa, ela precisa realmente passar por esse processo de autoconhecimento. Eu quero que o senhor deixe uma mensagem para essa geração. O senhor finaliza aí deixando essa mensagem para essa nova geração que tem realmente uma crise existencial, crise de identidade. Eu tenho uma profissional, uma pastora, na verdade, que eu acompanho muito, e é uma mulher que ela fala muito hoje em dia sobre identidade, é algo que muita gente tem falado muito, porque talvez é o que muitas pessoas têm essa falta, né, de autoconhecimento, de identidade. Quero que só deixe uma mensagem para essa geração que precisa hoje em dia, mais que tudo disso. Olha, o que eu acho muitíssimo importante é saber quem somos nós, né? Esses físicos não sabem. Eles fizeram um filme. Quem somos nós? Não sabe. Nós sabemos que nós somos um espírito, a imagem e semelhança de Deus, que habitamos num corpo, possuímos uma alma. E esse espírito tem poder. E o poder desse espírito é o pensamento. É o pensamento. Então, com os pensamentos bons, a vida flui bem. E com os pensamentos negativos, todo mundo já sabe, todo mundo fala isso aí. Agora, por que não entender isso aí? Não sei qual é o problema aqui da inteligência, não sei o que, né? Isso aí não sei como é que acontece. Se você é um racional, se você sabe falar, palavra é a expressão do pensamento. Então pensa coisa boa e fala coisa boa. Quem fala coisa boa é porque pensou coisa boa. Quem fala coisa ruim é porque pensou coisa ruim. E vai tudo ser processado e se manifesta nesse mundo temporal, esse mundo do tempo e do espaço. É isso aí. Então, pessoal, autoconhecimento, é isso. É isso. Se quiser me procurar para entender mais, uma mentoria, fale com a minha né? secretária. É isso aí. Gente, essa conversa de autoconhecimento é algo que realmente essa geração, eu acredito que precisa muito. Foi uma honra, doutor, conversar um pouco sobre o senhor com isso. Esse doutor que é especialista em cura quântica, conhecido também como cirurgião da alma. Eu gostei muito desse termo e eu espero que o senhor ainda vai influenciar muitas pessoas. Acredite nisso. O senhor ainda vai influenciar muitas pessoas com esse seu pensamento aí maravilhoso, voltado para esse tempo. É isso. Eu espero que vocês fiquem aí aguardando os próximos episódios para a gente conversar bastante com o doutor sobre cura quântica. Até lá. Tchau, tchau.